escolinha do meu bebê. Não é um momento fácil na vida da mãe, afinal, para quem trabalha, a gente fica alguns meses aí em cuidados exclusivos do nosso bebê, fica juntinho com eles, intensamente, né, vivendo cada minutinho ali dos primeiros meses de vida. E quando finalmente termina a licença maternidade, temos esse momento tão marcante em nossas vidas, principalmente nas vidas das mamães de primeira viagem, que é o momento da separação para mandar o filho para uma escolinha, para uma creche, quando não se tem uma rede de apoio que possa ficar com o bebê. Então, eu passei por isso há alguns meses, né? Eu tirei 6 meses de licença maternidade, porque a empresa que eu trabalho é uma empresa cidadã, então ela adere, né, aos 6 meses de licença maternidade, e tirei 1 mês de férias. Então, ao todo, eu fiquei 7 meses cuidando do meu bebezinho. E como que eu me preparei para esse momento de mandá-lo para a escolinha? Com antecedência, tá, mamães? Eu acho que isso é a grande dica aqui nesse vídeo, é você começar a se planejar com antecedência, principalmente em relação à escola, a creche que você vai mandar o seu bebezinho, tá? No meu caso, eu procurei uma escolinha particular da cidade onde eu moro e eu tinha algumas opções, né? Então, fiz uma prévia seleção dessas opções e me sobraram 4 sobre as quais eu vi boas avaliações na internet, sobre as quais eu tinha recomendações de conhecidas, sobre as quais os filhos estudavam nessas escolas ou creches. Então, eu me guiei por esse tipo de referência, tá, para fazer esse primeiro filtro. Em um segundo momento, eu agendei as visitas, tá? Porque normalmente as escolinhas ou as creches trabalham mediante agendamento. Então, fiz o agendamento, conciliando a agenda do meu marido que estava trabalhando, né? Então, eu fiz questão que ele fosse junto também, afinal, o pai tem que participar de todos esses momentos importantes, não é só a responsabilidade da mãe. E nós fomos até a primeira escolinha, no caso, porque também atende crianças maiores, e nós gostamos muito, tá? Gostamos muito. Haviam algumas mães na recepção fazendo adaptação de bebês, e uma dessas mães estava com gêmeos, e ela até me disse que gostava muito da escolinha porque o filho mais velho dela já estudava lá, que a experiência tinha sido incrível e que ela sentia total confiança em deixar os gêmeos dela também. E eu fiquei, né, também mais confiante mediante essa indicação ali no local, e fui conhecer. E essa escolinha, ela trabalhava, aliás, trabalha, né, porque não deixou de existir. Ela trabalha com diversas salas de atividades. Então, ao longo da semana, a criança passa por essas salas de atividade. Então, uma sala tinha espelhos, na outra sala tinha obstáculos para a criança subir, ficar penduradinha. Na outra sala tinha brinquedos, bonecas, etc. Enfim, cada sala tinha uma proposta de aprendizagem para os bebês. Essa escolinha, ela tem uma salinha dedicada ao sono dos bebês. Eles não utilizam berços, utilizam colchões no chão, que eu achei bem legal, né? Porque já desenvolve a autonomia dos bebês desde muito cedo. Uma sala escura, isso para mim também foi um ponto muito positivo, porque o meu bebê, mesmo durante as sonecas, durante o dia, eu gosto de colocá-lo em quarto escuro, porque eu acho que ele descansa melhor, ele recarrega melhor a energia dele. Então, essa escolinha ganhou pontos comigo em relação a isso. E o meu marido pediu para conhecer a cozinha. E a pessoa que estava nos acompanhando nos disse que não era possível visitar a cozinha naquele dia, porque
faço uma boa impressão, né? Porque os pais já estão ali no local. A gente não quer entrar na cozinha ali, ter contato, né, com a preparação dos alimentos. A gente quer dar uma espiada, quer conversar com alguém que trabalha na cozinha para ver como que é. Então, enfim, respeitamos essa limitação, mas não concordamos, achamos estranho. Mas enfim, fizemos o agendamento, voltamos lá na escola nessa outra data e eu comecei a fazer algumas perguntas para a pessoa que se identificou como responsável pela cozinha, acompanhada da nutricionista. E, bom, dentre essas perguntas, né, óbvio, quis ver o cardápio, quis saber qual era o método de alimentação deles, se eles davam papinha ou se davam já os alimentos amassados ou até mesmo em pedaços. Fiz a pergunta se eles colocavam sal na comida. E aí que veio o grande ponto dessa visita. A responsável pela cozinha me respondeu que sim, que eles colocavam uma quantidade pequena de sal na comida dos bebês. E eu fiquei assustada, né? Porque, em que pese eu ser uma mãe de primeira viagem, é amplamente conhecido que não é recomendável inserir o sal na alimentação dos bebês, especialmente no início da introdução alimentar. Então, o recomendado é que só introduza o sal a partir de 1 ano de vida. E eu refiz, né, a pergunta, eu falei, mas tem certeza? Ela sim, a gente coloca, mas é bem pouco, pode ficar despreocupada. E aí eu compartilhei esse meu conhecimento, né, de internet mesmo ali no momento, e perguntei para elas se seria possível preparar a comida do meu filho e separá-la antes da colocação de sal. E eles ficaram de verificar com a coordenadora lá da escola, enfim, ficaram de me dar um retorno depois. Conversamos sobre alguns outros assuntos, e um outro ponto também que me chamou muita atenção nessa escola é que na hora que eu passei para a cozinha, eles estavam dando uma frutinha para um bebê, inclusive um dos gêmeos. E a cuidadora, ela estava com o bebê no colo, aqui assim, com uma das mãos em pé e com a outra mão dando aqui alimento na boca da criança. Eu achei aquela cena um absurdo, de verdade, gente. E eu questionei, né, a pessoa que estava apresentando a escola para perguntar se sempre eles davam a alimentação dos bebês daquela forma. E pasmem, ela me respondeu que sim, que sempre era em pé no colo da cuidadora. Porque, de acordo com estudos que eles tinham feito lá na escolinha, isso aproxima, estreita o laço afetivo entre a criança e o cuidador. Pode ser que sim. Não fui a fundo investigar porque eu não quis. Eu não concordo com essa postura, né? Eu até mencionei lá no momento, eu disse que em casa seria diferente, que o meu bebê ele se alimentaria na cadeirinha de alimentação. Se seria possível, nem que eu tivesse que levar uma cadeirinha de alimentação para ele, se seria possível que fosse da forma como eu faria em casa também. E me responderam que não. Então, nessa primeira escolinha, eu fiquei com esses dois pontos, né? A questão do sal e a questão da forma como o bebê é alimentado. E isso eles fazem, gente, essa metodologia aí da alimentação, eles fazem até o bebê conseguir ficar sentadinho lá na mesa com cadeira. Então, na minha opinião, isso não convém, fica apertando a barriga do neném, o neném não come direito. Respeito quem faz, se der certo, maravilha, mas eu não quis nem tentar. Bom, e aí depois sobre a questão do sal, que eles tinham ficado de me retornar, a responsável da escola me ligou pedindo desculpas, dizendo que tinha ocorrido mal entendido em relação ao sal, que na verdade quem tinha me atendido no dia da visita da cozinha era a cozinheira e a estagiária de nutrição, que não eram as responsáveis pela cozinha.
cozinha. Então já teve uma divergência aí. E que elas tinham se confundido, né? Que elas tinham falado em relação à alimentação de crianças maiores, que é feita na mesma cozinha. E que na verdade para os bebês não ia sal. Mas eu já fiquei com o pé atrás, né? Se tem esse tipo de confusão com as pessoas que trabalham lá, eu não me senti confortável em mandar o meu filho pra lá. Então foi uma escolinha que foi eliminada. Vamos para a segunda escolinha. Essa segunda escolinha, ela tem um estilo diferenciado de ensino. Então, não é a Waldorf, mas é uma escolinha muito parecida com a metodologia da Waldorf. Eles atendem bebês também. Fui conhecer, né? E também não gostei, tá? A gente tem que entender qual é a proposta da escola desde bebês muito pequenos, principalmente se você pretende deixar o seu filho lá durante muitos anos. Então eu não gostei da metodologia deles, de deixar a criança muito solta, de fazer com que a criança aprenda por si só, né? Não gostei dessa metodologia. Eu prefiro a metodologia na qual eu fui ensinada. Então eu eliminei porque eu não gostei, tá, gente? Uma questão também que pegou muito forte nessa segunda escolinha foi a questão da limpeza. Eu observei muito as crianças, os objetos das crianças, garrafinhas, mamadeiras, etc. Eu achei tudo muito sujo, muito sujo. Eu acho assim que a gente não pode ser muito protecionista, né? Não pode criar o neném, a criança dentro de uma bolha, mas também não dá para ser relaxado, né? Eu acho que lá naquela escola onde eu visitei, o relaxo estava bem presente, tá? Então não curti e não me arrependo, porque depois eu continuei acompanhando eles no Instagram e eu vi depois o estilo que eles fazem, a festa junina, né? Um exemplo aqui. Respeito, né, a forma como é feito lá na escola, respeito, mas eu não gostaria de participar de uma festa junina igual aquela. Eu prefiro a tradicional também, com quadrilha, essas coisas todas. Então, cada um no seu quadrado, né, gente? Como eu falei, respeito quem opta por esse tipo de escola, mas eu particularmente não gostei. Fui para a terceira opção de escola. Essa terceira opção eu gostei muito, muito, mas muito mesmo. Excelente custo-benefício, uma limpeza impecável, impecável, tudo muito limpo mesmo, gente. Isso me chamou muita atenção. Crianças felizes, cuidadoras e professoras felizes. Dava para perceber que era um ambiente acolhedor, dava para perceber que era um ambiente que o meu filho iria se sentir muito bem lá. Mas teve um detalhe que fez com que eu não escolhesse essa terceira escolinha, que foi a questão do espaço. A sala onde o meu bebê iria ingressar já contava com 8 bebês, então ele seria o 9º. E era uma sala muito pequena, fechada, né? Por mais que tenha ar-condicionado, mas eu achei muito apertada, gente, mas muito apertada mesmo. Para os bebês que estão começando a engatinhar, começando a andar, na minha visão é essencial que tenha espaço, que tenha opções de deslocamento dentro da salinha que eles vão permanecer a maior parte do tempo. E tudo bem que tem um espaço externo, né, lá na escola, mas a gente sabe que durante a maior parte do tempo eles ficam na salinha, né, porque tem outras crianças na escola que precisam usar o espaço externo. Então isso pesou muito na minha escolha em relação a essa escolinha e em relação à última que eu vou contar pra vocês, que é a que eu escolhi. Mas dentre aquilo que eu considero importante, né, e estava a questão do espaço. Fui para a quarta escolinha que não tinha um bom preço, assim, era um preço muito mais elevado em relação ao anterior, que eu acabei de contar para vocês. Mas possui muito menos alunos dentro da sala do meu filho.
crianças por cuidador é inferior. Tem um espaço gigantesco, tanto dentro da salinha dele como externo, mas gigantesco mesmo. É uma escola que tem uma estrutura incrível, incrível. Eu sei que tudo tem um preço, né, gente? E graças a Deus, assim, apertando de um lado, apertando do outro, eu consegui encaixar essa escolinha nas minhas despesas do mês. E coloquei o meu filho na escolinha que tem os mesmos princípios que os meus em relação à família, em relação a datas comemorativas, em relação ao cuidado com a criança, atenção, espaço para brincar. Tive muitas boas referências dessa escola, inclusive da pediatra do meu filho, porque os filhos dela estudam lá. Então, assim, a escolha dessa escolinha, em que pese não ter sido a que eu mais gostei, né? Porque se fosse para falar qual que você mais gostou no conjunto inteiro, é a anterior, né? Que eu comentei que tinha melhor custo-benefício, mas não tinha espaço dentro da sala. Essa foi a que eu mais gostei em todos os sentidos, assim, salvo a questão do espaço. Mas essa escolinha que eu estou mandando pro filho, ela ficou ali na média em tudo, né? Então, a alimentação, eles têm uma boa diversidade, não colocam só na comida. São várias refeições ao longo do dia, porque meu bebê fica integral lá. Gostei muito do cardápio deles. Eles oferecem sopa todos os dias. Então, esse foi um ponto negativo, né? Porque eu acho que você tem que trabalhar ali diversas texturas. Mas eu faço isso hoje em casa. O importante é que meu bebê está se alimentando super bem lá na escola, né? Ele se alimenta de tudo. Então, que pese eu não ter gostado muito do estilo como é servido para o bebê, sopa todos os dias, mas eu acabei relevando pelo fato de ter ficado ali na média em toda a minha avaliação. Então, eles dão bastante frutinha, muitas variedades de frutinha. Meu bebê tem bastante atenção, porque são poucos alunos na sala dele. Tem muito espaço, então não importa se outras crianças de outras salas já estão fora, porque sempre vai ter espaço disponível lá na escola, porque realmente é muito grande. Tem várias salas com diferentes propostas de desenvolvimento, então tem as salinhas com várias coisas na parede para ele ficar em pezinho, tem salinha com obstáculo, enfim, realmente eu achei ela mais completa no conjunto. Então, eu acabei optando por essa última escola, que ficou ali na média. Cogito mudar o meu filho no futuro? Pode ser que sim, né? Caso eu precise reduzir um pouquinho as despesas no mês, com certeza eu colocaria na escolinha que eu mencionei como terceira aqui no vídeo. Mas hoje, né, na fase que ele se encontra de muito bebezinho, eu acho que é importante para ele esses diferenciais que essa escola atualmente oferece. Então, mamães, na hora da escolha, investiguem, façam bastante perguntas, perguntem sobre aquilo que é importante para cada uma de vocês, né? Cada uma sabe o que é melhor para o seu filho, vocês concordam? Então, tem que perguntar mesmo, tem que investigar, se necessário, volte outras vezes, fique lá, né, durante o período de adaptação, porque eu fiquei, eu passei lá na escola uma semana com meu filho, entendeu? Observando como que as tias cuidavam das crianças, qual que era o estilo da escola. Eu tive uma semana ali perto do meu filho, tá? Porque eu comecei a adaptação com uma antecedência boa. Então, quando meu bebê tinha acabado de completar 6 meses, eu já comecei a inseri-lo na escolinha. Então, ele ia meio período e eu ia junto na primeira semana. Depois, na segunda semana, eu deixava ele... Na verdade, assim, quando ele ia comigo, eu ficava lá umas 2, 3 horas com ele. Aí, na segunda semana, que eu mandei ele sozinho, também ficava umas 2, 3 horas sozinho. Na terceira semana, acho que eu repeti também em torno de umas 3 horas, 3 horas e meia. Na quarta semana que eu comecei a deixar ele meio período inteiro, entendeu? E aí, quando eu voltei a trabalhar, ele já tinha sido adaptado gradualmente. Então, assim, é importante isso também, caso vocês tenham essa disponibilidade que eu, graças a Deus, tive, porque eu tirei aquele meio de férias, né? Mas, assim, deixar o bebê um pouquinho por
por dia, para não ser aquele choque também da separação com a mãe, né? Para ele se adaptar com as tias, porque no começo é muito difícil mesmo, é tudo muito novo pro bebê. Então ele vai chorar, é fato, gente. Eu fiquei lá, eu observei outros bebês também em adaptação, todos os bebês choram muito, porque eles estão acostumados com uma rotina, e ele está trocando a rotina dele, está trocando as pessoas com quem ele convive. Então, tem que ter paciência, tem que ter disponibilidade. Se possível, né, se programe com essa antecedência, comece a mandar um pouquinho por dia, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Facilitou muito no momento que eu tive que deixar meu filho o dia inteiro na escola. Eu me senti mais segura porque eu sabia que ele já estava adaptado, entendeu? Quando eu engravidei, eu tinha muito medo, né, de ser um choque para o meu bebê, ficar o dia inteiro lá na escolinha. Mas eu vi que gradualmente essa adaptação funcionou muito bem. Então, mamães, essas são as minhas dicas desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, 21 minutos, me perdoem, mas eu acho que eu tinha que compartilhar tudo isso aqui com vocês nesse nível de detalhes, porque realmente é um momento muito importante da maternidade. Muito difícil, mas muito importante. Me contem aí nos comentários se vocês já estão passando aí por essa fase de escolha da escolinha, da creche, como foi, se os bebês se adaptaram, quero saber de tudo.